Feijoap. A gente vai estar vendendo as feijoadas, marmitex, no dia 8 de agosto, no sábado que vem, a partir das 11h30, aqui na nossa garagem, aqui na Vera Cruz. A gente pede para que todos que queiram deixem reservado pelo WhatsApp, que a gente vai só fazer a entrega no dia, tá? Ainda como eventos dentro do mês de agosto, a gente vai ter também o nosso bingo. Vai ser um bingo virtual, onde todos podem participar direto da casa de vocês. É só estar adquirindo a cartela. E aí, dentro das nossas redes sociais, pode estar vendo as propagandas do bingo e entendendo melhor como é que ele vai acontecer, tá? Estamos também vendendo as nossas máscaras com o nome da FEAP. Quem quiser adquirir uma máscara, ela custa R$15. É anatômica, é bem confortável, então fica a dica para todo mundo, tá? A gente ainda não sabe quando nós vamos voltar às nossas atividades presenciais com todos aqui, mas nós estamos orando e pedindo ao nosso mestre que possamos estar novamente juntos, com muito amor, com muita fraternidade, de uma maneira agora diferente, tendo como a caridade e a humanidade acima de outras virtudes. Possamos conseguir chegar nesse momento, né? Eu vou convidar a todos para que a gente possa fazer a nossa oração inicial e depois a gente segue com a palestra, tá? Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, à espiritualidade que já se encontra nesta casa desde o início da manhã, preparando esse local para esse momento. Nós vamos agradecendo, Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo infinitamente por esse momento que passamos por provações e por aprendizados. O Senhor, que sabe tudo o que necessitamos e que merecemos, sabe exatamente a necessidade desse momento. Então, que possamos passar por ele com resignação, com alegria e gratidão. Senhor de amor, aqui nós colocamos as nossas preces, nosso coração, as nossas aflições e te pedimos para que o Senhor esteja conosco. Que o Evangelho do nosso Mestre, a luz do nosso Pai Criador, possa se derramar sobre nós. E agradecidos por esse instante, nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Com vocês, nosso irmão Rafael. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à Casa de Oração. E umas perguntinhas bem simples para a gente começar aqui a nossa palestra. Onde a nossa vida verdadeira? Ela é esta que nós estamos ou é a nossa vida no mundo espiritual? No mundo espiritual, né? Então nós estamos aqui para aprender, ou melhor, aprender e também colocar em prática as coisas que o Espírito vai angariando aí ao longo da sua história. E nós vamos colocando essas situações em prática, somos provados aqui em provas e expiações para verificar se realmente esse aprendizado fez diferença em nossa vida, para que a gente possa finalmente ir subindo um degrau por vez e
deixar provas e expiações e seguir para a regeneração. Isso é o básico que nós estamos ouvindo em qualquer casa espírita, em qualquer palestra online, que é a moda agora, né? Palestras online, o novo normal, né? Então o centro está indo até a nossa casa e não muito nós que estamos indo até o centro, né? Então a nossa verdadeira vida é a espiritual, né? Então tudo que nós criamos aqui e nós trabalhamos aperfeiçoando aqui, ele tem uma origem também no mundo espiritual. Então poucas coisas são criadas aqui ao invés de serem criadas na vida espiritual. Por quê? A vida espiritual é a verdadeira vida, onde nós temos mais facilidades, onde nós não precisamos nos preocupar se no fim do mês a gente vai pagar a prestação do imóvel, a prestação do carro, a gente não fica com medo do desemprego, a gente não fica pensando, será que Deus vai derrubar agora, né, a lei do amor ao próximo e instaurar uma outra lei no lugar? Não, isso não existe, né? As leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Agora a gente aqui não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar contas, a gente fica preocupado às vezes com desemprego, aí a gente se preocupa em comprar coisas que são necessárias para o nosso dia a dia, e às vezes a gente se perde nessa situação e acaba comprando mais do que necessita, acaba trocando de emprego porque o chefe é chato ao invés de tentar entender e melhorar a relação. Então aqui a gente tem vários desvios que podem ocorrer e que quando nós estamos em alguma morada de luz, isso já não acontece com tanta facilidade. Por isso que lá ocorre a maior parte das invenções e das inovações. Existem itens que podem ser criados aqui no planeta Terra? Sim. Algo encarnado, com muita luz e com muita vontade, ele pode criar algo que nem no mundo espiritual ainda exista. Ele pode, ao dormir, sair do seu corpo físico, ir estudar alguma coisa, fazer testes lá e quando voltar, ter a lembrança daquilo ou de uma forma direta ou de uma forma indireta. Ele acorda com aquela grande ideia que ele não sabe de onde veio, mas na realidade nós entendemos isso, e ele cria algo aqui nesse planeta. Pode acontecer? Sim, pode, mas a maior parte das coisas são criadas de forma primária no mundo espiritual e depois repassadas aqui para o planeta Terra. Isso eu estou falando no nosso nível de planeta, porque para níveis muito superiores a coisa funciona um pouquinho diferente. Sendo assim, vamos usar aí a nossa época do colégio, né? Coisa boa, né? Falar do que a gente aprendeu. Quem é o pai da aviação, galera? Segundo nós aprendemos, hein? Santos Dumont. Santos Dumont. Alguém tem outro nominho aí? Não? Os irmãos Wright lá. Os irmãos Wright lá dos Estados Unidos, né? Na realidade, se você for estudar nos Estados Unidos, essa é a resposta. Estudando no Brasil, é Santos Dumont. E se for na França? Não sei. Não sabe, né? E na França, hein, gente? Será que na França consideram o Santos Dumont? Eu acho que o Santos Dumont é mais lembrado na França do que no Brasil. Santos Dumont ele é mais lembrado lá do que aqui, porque o brasileiro, para cuidar da sua história, está precisando melhorar um pouquinho, né? Está precisando estudar um pouco mais, né? Passando tudo aqui. Então, por que eu perguntei isso das criações? Porque, e se eu falar para vocês que o Criador, o pai da aviação, se a gente levar o pé da letra do que aconteceu unindo a história dos dois mundos, e se eu falar para vocês que o pai da aviação é Leonardo da Vinci? Vocês acreditariam? Se eu não soubesse que é Santos Dumont, eu não acreditaria. Ah, se a senhora não soubesse. Então quer dizer que hoje você sai daqui falando: aquele menino mentiu pra mim, eu continuo achando que é Santos Dumont, né? Porque o que acontece? Olha só, quando tem uma criação tão importante, assim, uma coisa que vai mudar o rumo das coisas, e ela nasce primeiro do outro lado, a espiritualidade dá a oportunidade do seu Criador reencarnar para que aqui ele tenha a missão de dar sequência ao projeto que ele criou no mundo espiritual, agora no mundo da matéria. Quando a espiritualidade deu essa oportunidade para o Leonardo da Vinci, que foi quem desenhou o projeto do avião no mundo espiritual e quem tinha
essa expertise quando a espiritualidade perguntou: você quer reencarnar para levar o seu projeto para o planeta Terra? Aí ele disse não, porque o projeto era mais urgente do que a sua própria vaidade. Então ele disse: olha, eu preciso colocar isso em prática na Terra o quanto antes, então vamos fazer diferente. Então o que eles fizeram? Reuniram aproximadamente 200 a 300 pessoas que tinham condições intelectuais ligadas ao mesmo tipo de projeto e reuniram essa galera aí. Dessa galera toda, se não me falha a memória, 4 pegaram o conceito de verdade e tentaram implementá-lo aqui na Terra. Santos Dumont, os irmãos Wright e mais 2 pessoas aí de outras localizações. Então é por isso que as criações deles eram muito parecidas, desses 4 que foram adiante, né? Porque os outros já voltavam para cá e nem lembrava, nem daquela coisa, nossa, tive uma ideia, nem isso eles conseguiam pelo estado evolutivo deles, né? Então pegaram aí firme mesmo do projeto 4, e desses 4 se destacaram 2 grupos, um indivíduo, Santos Dumont, e os irmãos Wright nos Estados Unidos. E os protótipos, os projetos eram muito parecidos, né? Eram muito idênticos por conta deles terem a mesma fonte de referência e de ideias, né? Que era o Leonardo da Vinci no mundo espiritual, conduzindo as reuniões com esses espíritos enquanto eles estavam dormindo. Então, se nós levarmos ao pé da letra, sem tirar o mérito dos encarnados, porque uma vez que eu tenho um projeto, eu falo, não, eu estou aqui em espírito, mas eu vou passar para o Renato que está acordado lá na Terra e ele vai passar, eu estou dizendo que praticamente eu estou dividindo ali aquilo que eu construí com ele. Então aqui o objetivo não é tirar méritos ou dos irmãos estadunidenses ou dos Santos Dumont, porque eles continuam com seu papel importante, porque de que adianta eu saber e não fazer nada para colocar em prática, né? Então, do que adianta eu ler o Evangelho e chegar em casa chutando a porta, o cachorro, né? Brigando com todo mundo lá dentro? De que adianta o meu saber do Evangelho, né? Agora, quando eu pego o Evangelho e descubro a partir dele um novo homem em mim mesmo, respeitando mais, sendo mais amoroso, mais simpático, menos orgulhoso, menos vaidoso, aí eu começo a me transformar enquanto indivíduo. E basicamente, tirando isso da reforma íntima e levando para o campo da construção, eles chamaram 200 pessoas, 300 pessoas, e desse grupo, a ampla minoria, 4 abraçaram o projeto. Esses 4 tiveram vontade e condições de abraçar o projeto e trouxeram ele a matéria, vamos assim colocar, né? E Santos Dumont tem o seu papel importante nesse processo. Os irmãos Wright a mesma coisa, mas quem foi o primeiro cara que deu luz a ele foi Leonardo da Vinci no mundo espiritual. Então vamos dizer que esse grupo aí, talvez aí é o grupo mais próximo, os 2 encarnados e mais o espírito, é o grupo que mais trabalhou em prol dos aviões, né? E assim começa então a história de um projeto. Ele vem lá do mundo espiritual na maioria das vezes e reflete aqui para nós, tá? Às vezes vem do mundo inferior, né? As motocicletas foram criadas no umbral, então também não tem problema um espírito ruim criar algo desde que ele tem intelecto para isso. E ele criou motocicletas no umbral. Mas voltando aqui à nossa palestra, então nós temos um espírito que era o Santos Dumont, que é o Santos Dumont ainda. Ele estava aqui na Terra vivendo de forma arrojada, de uma forma aventureira, né? Destemida. Então, quando você vive dessa maneira, você tem uma grande possibilidade de acabar deixando esse planeta pelas portas do suicídio. Se você não tomar cuidado, pelo menos no inconsciente vai ser, porque um pouco de medo, ele é necessário em nós
para ele frear aí algum tipo de situação de risco, né? Então, antes da gente tomar algum tipo de decisão, esse medo ele dá uma seguradinha, a gente, opa, peraí, deu um medinho aqui, deixa eu consertar. Claro que o medo ele tem que ter um pouquinho só, né? Pra gente deixar de ser arrojado. Se a gente tiver medo de tudo e não sair de casa, ele está proporcionalmente invertido, nos trazendo problema, do medroso para o arrojado. Então tem que ter um equilíbrio ali para que esse medo seja apenas um pequeno freio para que a gente possa fazer as coisas com um pouco mais de atenção e de análise, né? E Santos Dumont saía voando na França, por isso que ele é lembrado na França, ele saía com seus aviões na França e não estava nem aí para o resultado, se ia dar certo ou não, e ele foi salvo pela espiritualidade algumas vezes. Algumas vezes a espiritualidade estava cercando ele, falando, meu, isso aqui não vai dar certo, vai cair, e aí salva ele daqui, ajusta dali para que ele pudesse continuar vivo. Uma hora as fichas de crédito acabam, né, gente? Assim que funciona. Então, outro ídolo brasileiro aí muito importante aqui para a história do nosso país, que também era mega arrojado, que era o Ayrton Senna, né? Ganhou o campeonato mundial de Fórmula 1 jogando o carro em cima do companheiro dele de disputa pelo título. Então, vou criar aqui um acidente para que eu seja o campeão logo de cara. Então a gente vê que existem pessoas que às vezes são muito arrojadas e não dão a atenção mínima ao medo. Isso às vezes pode levar para um lado um pouco mais complicado, né? Porque a hora que a espiritualidade fala, olha, salvei demais, agora é por sua conta, pode ser que um desses momentos não tenha ali quem cubra para que a pessoa possa se salvar, né? Mas, tendo em vista isso, voltando a falar do Santos Dumont aqui, então, ele acabou deixando a Terra pela porta do suicídio. Dizem, né, que ele não suportou ver os aviões que ele criou fazendo o mal, né? Então ele pegou todo o peso de ter criado aquilo e foi somando o peso das pessoas que usaram isso para o mal. Mas culpa dele nenhuma dessas eram, porque a criação precisava chegar no planeta e o que a gente vai fazer com a criação depende de cada um, né? Então tem pessoas que usam determinadas ervas para medicina, para cura, e outras que usam para recreação, que faz mal. Então fica aí a critério de cada um, e a gente não pode analisar se essa criação está usando para o bem ou para o mal. Tudo bem que ele inventou também o canhão paradoxal, né? Então isso aí já é algo que realmente não dá para usar muito para o bem, mas ainda tem tinha lá naquela época algumas atividades necessárias para esse canhão que não fosse aí uma guerra ou algum conflito, tá? E ele acabou saindo dessa vida pela porta do suicídio, né? E nós conhecemos aqui um pouco da espiritualidade que a gente estuda aqui na casa, que a gente lê e traz, e recebemos informação e trazemos para as palestras, que tudo é energia. Então nós aqui estamos em um mundo de energia, mais densas, menos densas, aqui como esse ar que nem eu vejo, mas tudo isso é energia, né? Desde o mais denso ao mais sutil, tudo é energia. E o nosso espírito, formado por energia, e essa energia tem dois caminhos: se expandir, que é o crescimento do espírito. Então, quando ele se expande, é sinal que ele está crescendo e aspirando melhor aquilo que Deus quer, compreendendo melhor e trabalhando melhor dele mesmo, ele cresce. Ou a gente pode retrair essa energia. E geralmente, quando a gente sofre muito, quando a gente fica fechado no nosso mundinho, essa energia começa a retrair. E a retração energética é um problema, porque ela desfigura o espírito. Então, quando eu estou aqui pensando e trocando energias, estou trocando uma ideia com o Renato sobre medicina, estou falando o que eu penso, ele fala o que ele pensa, e aí a gente troca essa energia, vem minha para ele, vem dele para mim, de mim vai para ele, energia, tem uma troca, né? Nós estamos aqui na palestra,
tenho certeza que a Marina tá ali pensando, eu tenho certeza que foi Santos Dumont, esse negócio de Leonardo da Vinci não tem nada a ver. Então aí ela tá me mandando uma energia, aí eu mandando outra para ela, e vai rolando uma troca aqui. Aí a Sofia pensa, tenho certeza que foi da Vinci, a gente vai equilibrando as energias do ambiente, né? E aí o que acontece nesse momento? Uma troca energética e a gente sai daqui, como são assuntos elevados, a gente sai bem. Por isso que é legal no centro, rola uma troca de energia entre encarnados e desencarnados, né? E a gente sai bem daqui. Assim como se a gente for num show que começa na sexta-noite, terminando na segunda de manhã, talvez a nossa energia não vai ser bacana na segunda de manhã. Então as escolhas são nossas. Mas voltando ao indivíduo que se retrai, ele perde tudo isso de troca. Ele fica só entre ele mesmo, a energia. Então ele não emite mais energia para o companheiro, ele não emite mais energia no trabalho, ele não emite energia em nenhum lugar, ele está simplesmente fechado energeticamente. E como ele faz isso? Cristalizando o seu pensamento. Pensamento cristalizado não é bom nem para o bem, e nem tem como fazer isso, mas para o mal tem. Então ele começa, olha só esse Renato, preciso dar um jeito de me livrar, olha só essa energia, essa pose, e a pessoa começa, Renato, e o pensamento não vai e volta, ele começa a girar dentro do próprio espírito. Então a pessoa está lá pensando só no Renato, e aí vai girando, e esse espírito vai diminuindo, porque ele está utilizando de uma forma muito intensa a força da retração, até ele se transformar no que parece um ovo assim mesmo, chamado ovoide. Quem tiver dúvida depois digita lá em Obras Espíritas de Luz sobre os ovoides, para ver o trabalho que dá para o espírito sair dessa situação. Eis que Santos Dumont desencarnado, com a questão do peso da culpa, aspas, entre essa culpa, e também do peso de um problema físico que ele carregou a vida inteira, e que se acentuou desde o início da sua adolescência até o último dia aqui, tudo isso transformou ele naquele cara arrojado, tal, não sei o quê. Mas voltando lá atrás, voltando aqui para a parte do mundo espiritual, quando ele, somado o problema físico, a essa questão da forma do desenlace como foi, e também a questão da culpa que ele sofria, ele começou um processo de ovoidização. Quando começa esse processo, a espiritualidade de luz que o assiste começa a pensar, o que a gente vai fazer? Porque se ele se transformar dessa forma, ele vai perder aí um século e meio só para voltar ao normal depois. Então como que a gente vai trocar a energia de retração que ele está imbuído para a energia de expansão? Aí o estudo foi feito, falaram, vamos fazer ele renascer. Como que vai ser isso? A gente vai colocá-lo no útero de uma mãe e ele não vai chegar a ter uma vida longa, porque ele vai nascer e logo depois que nascer já desencarna. Olha aí a resposta do porquê às vezes alguns espíritos desencarnam tão rápido. Necessidade. Alguma necessidade existia ali no caso do Santos Dumont, era para inverter a energia, que era de retração para a energia de expansão. Novamente, tiveram uma mega dificuldade para arrumar alguém que estivesse em condições de receber, que quisesse. Então reuniões eram feitas, a senhora aceita? Não. A senhora aceita? Não. Então foram várias. Aí acharam uma pessoa que tinha uma relação com ele problemática no passado, falaram, vai ser bom para os dois, vamos colocar aqui, independente da aceitação dela, que ela também não aceitou. E aí colocaram o Santos Dumont para reencarnar a partir dessa mulher, que na época ela era uma mulher da vida, e essa mulher deveria seguir a gestação inteira com ele, para que ele morresse logo no início da sua vida terrena. Só que lá para o 3º, 4º mês mais ou menos de gestação, porque como eles tinham uma relação muito ruim do passado, a energia dele ali perto dela fazia mal para ela, e ela estava quase
vivenciando um aborto espontâneo, o próprio corpo da mãe não aceitando aquele feto pelas questões energéticas do passado, estava expelindo a gravidez. Mas a espiritualidade ajusta daqui e dali, mas mesmo assim ela preferiu cometer o aborto. E aí, se Santos Dumont se tornou um ovoide ou não vou contar, senão eu acabo trazendo toda a informação do livro para vocês, e não vai ter graça mais ler esse livro, que é uma obra fantástica sobre a vida do pai da aviação aqui brasileiro, né? Se perguntarem para mim, eu considero todos esses caras aí como criadores dessa brilhante obra aí que é o avião. Então ele, os irmãos estadunidenses e o Santos Dumont aí junto com o Leonardo da Vinci, para mim são os caras que deram luz e deram vida a esse projeto, né? Só que eu não vou contar se ele se transformou em um ovoide ou se a energia de expansão deu certo mesmo com a mãe dele ali, né, que estava recebendo ele para essa oportunidade, mesmo se naquele momento em que ela tirou a possibilidade dele reencarnar e logo desencarnar. Vamos verificar no livro. É um livro muito bacana de se ler, muito legal. Geralmente as pessoas já me falaram assim: eu não gosto de livro espírita. Por quê? Porque no final tudo dá certo, gente. Pelo amor de Deus, é óbvio que tudo dá certo, né? É óbvio. Às vezes você pega um livro que nem esse aqui, ele tem 408 páginas, parece novela mexicana. Se o autor chegar na palestra, me perdoa, mas não nesse sentido. Mas por quê? São 400 páginas de sofrimento e dor, para no final o cara entender qual é o sentido da vida e resolver segui-la. Então é óbvio que vai dar certo, porque isso todos nós passamos. Em maior ou menor espaço de tempo, nós passamos por isso. Nós somos muitas vezes espíritos endurecidos e não damos a mínima atenção para nada que é espiritual e somente para a matéria. E aí passa 1, 2, 3, 5, 10 encarnações e a gente começa a despertar. Quando a gente começa a despertar, a gente começa a sentir culpa, porque eu não tenho culpa daquilo que eu não sei. Então, se eu sou um cara adormecido, eu não tenho culpa de nada. Eu não sei mesmo das coisas, eu não sei como deveria ser. Só que quando eu começo a aprender, vem a culpa, que não deveria vir, porque eu deveria entender que eu sou um ser em aprendizado. Então, se eu estou aprendendo, eu preciso construir uma base teórica forte para começar pouco a pouco a passá-la para a prática e me transformar como ser humano a partir da reforma íntima. É isso que está nesse livro, é isso que está em qualquer obra espírita, porque é o caminho de todos nós, né? É o caminho que todos nós temos. E algumas obras espíritas terminam assim. Relatos de Irmão Regenerado terminou dessa forma que eu vou citar. E eles continuam em luta, porque estão encarnados, vivenciando ainda os seus vícios, tentando superá-los e melhorando os hábitos positivos, tudo que eles aprenderam. É assim que a vida funciona, e é por isso que as obras espíritas mostram esse sofrimento. Independente dele ter se transformado em um ovoide ou não, eu já conto o final para vocês. O final é ele em uma colônia de luz, feliz. Esse é o final. E aí, se ele virou ovoide ou não, é uma outra história. Mas que esse é o final, porque é o final de cada um de nós. Final entre aspas, né? Mas é o caminho de cada um de nós passar por dificuldades, por adversidades, passar por momentos que muitas vezes a gente olha e fala: e agora? Como que eu saio daqui? Como que eu consigo, a partir desse momento que eu estou, me transformar? E aí vem uma força que a gente não sabia que nós tínhamos, vem um amparo espiritual do qual nós muitas vezes negamos, e agora, entendendo, nós conseguimos trabalhar em nós e vem uma possibilidade nova. E é essa possibilidade que nos faz caminhar e nos faz crer que nós podemos ser melhores. E mais importante que isso, o bem que a gente faz para o próximo não nos dá créditos suficientes para garantir a nossa estadia num lugar bom.
porque o bem feito para o próximo vai nos ajudar, mas o bem que nós fazemos para nós mesmos, ele vai dar um crédito naquilo que nós fizemos para o próximo. Em outras palavras, eu posso passar a vida inteira ajudando o próximo, mas eu não me ajudo, eu posso parar lá embaixo, onde eu não queria estar. Posso ser socorrido? Até posso, né? Até posso ser socorrido, mas eu vou chegar lá num estado muito pior do que o estado em que eu estava. E Santos Dumont fez muita coisa aqui por nós. Relógio de pulso também, se não me falha a memória, é uma delas. Ele fez muita coisa aqui por nós, só que algumas ele deixou de fazer para ele próprio, e aí passou por situações de aprendizado. Quantas vezes nós não fazemos isso ao longo do dia? Aquela pessoa que não sabe dizer não, aquela pessoa que não sabe se colocar como alguém importante também, né? Então, quantas vezes nós passamos por situações onde nós precisamos nos tratar bem, para aí sim a gente conseguir ter resultados melhores. Ícaro Redimido, que é o nome do livro, a vida de Santos Dumont no plano espiritual, a depressão e o suicídio sob um novo enfoque. Esse livro ele é fantástico, ele é excelente e ele traz para a gente grandes ensinamentos do Espiritismo, que tem aí no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Então ele traz de forma romanceada para nós a saga de um espírito de luz se reencontrando. Todos nós somos de luz, gente, independente de onde estivermos, porque a luz vem da centelha de Deus. Deus criou tudo e todos. Então essa é a luz que ele tinha, mas precisava expandir. Ele precisava expandir essa luz para que ele próprio pudesse ascender para lugares melhores. Isso só pode ser feito de duas formas: amar a Deus sobre todas as coisas, é a primeira parte dela, né? A primeira forma, e ao próximo como a ti mesmo. Só que cuidado com esse mandamento, porque quando ele fala para você amar ao próximo como a ti mesmo, ele está te dando uma unidade de medida, que é você. Se você não se ama e não amar o próximo, não vai rolar. Então você tem que amar a Deus. Nós precisamos de Deus acima de tudo. Depois nos amarmos, nos entendermos, para aí sim nós olharmos para o próximo como olhamos para nós, da forma mais positiva da palavra e do ensinamento e do mandamento que nós temos à nossa disposição. Fica a dica da leitura para quem quiser de um fantástico livro, uma fantástica obra. E fica também o convite para nos amarmos, nos respeitarmos, deixando Deus no topo de toda e qualquer situação, e dessa forma, tendo o autoconhecimento de nós mesmos, nós iremos nos libertar das amarras que nos prendem, e estão citadas várias aqui nesse livro. Nós vamos nos livrar dessas amarras e vamos conhecer, olhando para nós mesmos, cada vez mais aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado, agradeço a atenção, muita paz a todos. Vamos então mentalizar.